Bom, agora vamos fazer o segundo caso de congruência entre triângulos, que é o caso ângulo-lado-ângulo. Esse caso é o teorema 1, então a gente já viu o primeiro caso de congruência, né, que é lado-ângulo-lado, que é dado pelo axioma 1. Agora a gente vai ver o segundo caso, que é o teorema 1, o caso ângulo-lado-ângulo, ou seja, ângulo-lado-ângulo vão ser as hipóteses. Então bora lá. Se ABC e EFG são dois triângulos tais que A é congruente a B congruente a EF, A é congruente a E, B congruente a F, então eles são congruentes. Vamos fazer a representação geométrica aqui dos vértices. A correspondência biunívoca vai ser a seguinte: se esse aqui é o triângulo ABC, então o triângulo EFG vai estar aqui, né? Correspondência biunívoca. A para E, B para F, C para G, por causa dessa ordem. Por hipótese, nesse teorema, são satisfeitas as três seguintes igualdades. AB é congruente a EF, certo? A é congruente a E, esse ângulo A é congruente ao ângulo E, e além disso, o ângulo B é congruente ao ângulo F. Beleza? Essas são as hipóteses. Então, se esses dois triângulos satisfazem essas três igualdades, então eles vão ser congruentes. É isso que a gente vai provar. Porém, aqui a gente não vai provar que dessas três igualdades valem as 6 da definição. Por quê? Porque a gente pode usar o axioma 1. Ou seja, na demonstração a gente vai manipular esses dois triângulos, fazer uma construção geométrica, de modo que a gente caia no primeiro caso, que é o caso do axioma 1. Então a gente vai fazer aqui na demonstração uma construção geométrica para cair no caso lado, ângulo, lado. O que a gente tem por hipótese é o caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, subjacentes. A gente vai fazer uma construção geométrica e cai no primeiro caso lado, ângulo, lado. E aí pelo axioma 1 esses dois triângulos vão ser congruentes, beleza? Então vamos sair escrevendo aqui as hipóteses. Vale isso, isso e isso. Então sejam... Só para a gente situar aqui, essas são as nossas hipóteses. Sejam ABC e EFG, tais que, a gente já sabe que são triângulos, né? Só escrever aqui ABC e EFG, tais que valem as três igualdades. AB é congruente a EF, o ângulo A é congruente ao ângulo, deixa eu ajeitar aqui, o ângulo A é congruente ao ângulo E, e o ângulo B é congruente ao ângulo F. Beleza? Essas são as nossas hipóteses. E aí, vamos provar, vamos manipular esses dois triângulos, né, geometricamente, fazer uma construção geométrica de modo a cair no caso lado, ângulo, lado. Bom, vamos desenhar aqui. Esse aqui seria o triângulo ABC e esse aqui seria o triângulo EFG. Beleza? Por hipótese, já valem as três igualdades. AB é congruente a EF, A é congruente a E e B é congruente a F. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Qual é a sacada? A gente vai pegar aqui, A e C determina uma semirreta, certo? A gente vai, nesse triângulo aqui, ABC, a gente vai construir um ponto D sobre a semirreta SAC, de modo que AD tenha o mesmo comprimento de EG, certo? Por hipótese, a gente não sabe, né, que a C tem o mesmo comprimento de EG. Então, a gente constrói um ponto D sobre essa semirreta, de modo que valha esse comprimento congruente a esse. Por quê? Com isso, se esse segmento construído é congruente a esse, eu vou ter o caso lado, ângulo, lado, e aí eu consigo manipular, beleza? Essa é a ideia. Então, olha só, eu vou pegar um ponto D sobre esse segmento, sobre a semirreta SAC. Esse ponto, ele pode estar aqui dentro ou aqui fora. Eu vou desenhar dentro só por questão de conveniência, beleza? É só uma representação geométrica que serve para auxiliar na demonstração. Então, olha só, eu vou construir um ponto D
sobre, isso existe, esse ponto existe, né? Um ponto D sobre a semirreta SAC, de modo que esse comprimento, esse segmento AD é congruente a EG, certo? Isso é o que a gente faz inicialmente na construção. Fazendo isso, a gente cai no caso do axioma 1. Então, olha só. Seja D pertencente à semirreta SAC, certo? Tal que esse ponto existe naturalmente, né? Tal que AD é congruente a EG. Beleza? Ou seja, AD é congruente a EG. É assim que a gente está construindo. Beleza? Esse comprimento congruente a esse. Beleza. Pronto. Construindo esse ponto, tomando ele dessa forma, a gente já cai no axioma 1. Olha só. Só que olhando para o triângulo construído aqui. Logo, o que a gente tem? Lado, ângulo, lado. Olha só. Lado, ângulo, lado correspondentes. Logo, pelo axioma 1, os triângulos ABD e EFG são congruentes. Então, assim... pelo axioma 1, ABD, que é esse triângulo aqui de dentro, construído, ABD, é congruente a EFG, certo? Porém, essa congruência não é a que a gente quer provar, né? A gente quer provar a congruência ABC com EFG, certo? É isso que a gente precisa. Porém, até então a gente tem essa congruência. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar, usando essa congruência que a gente obteve, que o ponto D vai coincidir com o ponto C. Mostrando que coincide com o ponto C, e aí o triângulo ABD nada mais vai ser que o triângulo ABC, que por sua vez vai ser congruente a EFG. Então, a partir de agora, como a gente vai provar que o ponto D necessariamente coincide com o ponto C? A gente vai usar essa congruência. Então, um dos fatos importantes dessa congruência é o seguinte, esse ângulo aqui, ó. Note que, olha só, note que dessa congruência, ângulos e lados correspondentes entre esses dois triângulos são congruentes. Então, em particular, o ângulo ABD, desse triângulo aqui, o ângulo ABD, é congruente ao correspondente aqui, que é F. Concorda? Essa igualdade decorre dessa congruência. ABD congruente a F. Que, por sua vez, é congruente a B por hipótese. Olha só. Geometricamente fica estranho, né? Porque esse ângulo seria congruente a esse. E isso ocorre, né? Isso aqui é só uma representação geométrica, um ponto hipotético, né? Obviamente, geometricamente não faria sentido, né, esses dois ângulos aqui ter a mesma medida. Mas isso vai ocorrer porque D vai coincidir com C. Note que vale isso. Então, o que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar para essa igualdade. ABD é igual a B. Ou seja, esse ângulo coincide com esse. Bom, se esse ângulo coincide com esse, o que a gente pode afirmar? Que a semirreta SBC coincide com SBD, concorda? Porque se esse ângulo é congruente a esse, essa abertura é a mesma. Logo, esses dois pontos estão sobre a mesma reta, de modo que SBC é igual a SBD. Isso é para a gente provar que C é igual a D, beleza? Então, desse modo, olha só, a semirreta SBD coincide com a semirreta SBC, certo? Por quê? Porque esses ângulos, esse é congruente a esse, a mesma abertura, os dois pontos estão sobre a mesma reta, logo essas semirretas são iguais, certo? E aí, com isso, o que eu consigo fazer? O meu objetivo é mostrar que o ponto C coincide com o ponto D, é o mesmo ponto, D igual a C. Como que a gente faz isso? Usando a interseção. A interseção de duas semirretas, ou de retas, né? Porque a interseção de duas semirretas é uma interseção de retas. Se essas retas são concorrentes, essa interseção ocorre num único ponto.
E a gente vai usar exatamente essa unicidade. Ou seja, a gente tem, por consequência, nessa construção, que os pontos C e D estão na interseção de duas semirretas. Quais são? Olha só, logo, os pontos C e D, os pontos C e D, pertencem a duas semirretas. Primeiro, pertencem à semirreta SAC, concorda? Bom, óbvio que o ponto C pertence à semirreta SAC, por definição, e o ponto D pertence à semirreta SAC, por construção. Além disso, esses dois pontos pertencem à semirreta SBC. Por quê? Naturalmente, C pertence à semirreta SBC, por definição. E D pertence à semirreta SBC porque SBC é igual a SBD. E D pertence a SBD, né, por definição. Logo, ambos pertencem às duas. Porém, essas duas semirretas, por construção, são concorrentes, né, porque elas definem um triângulo. Né? Se elas não fossem concorrentes, esse triângulo nem estaria bem definido. As quais são concorrentes. Certo? E duas retas concorrentes se interceptam num único ponto. Ou seja, aqui a gente tem que dois pontos pertencem à interseção dessas duas semirretas. Porém, essa interseção ocorre num único ponto. Ou seja, necessariamente esses dois pontos têm que coincidir. De modo que C e D coincidem, né? Pela unicidade da interseção de retas concorrentes. Pronto, provamos que o ponto C coincide com o ponto D. Desse modo, o triângulo ABD é o próprio triângulo ABC, que por sua vez é congruente a EFG. Então, portanto, dessa igualdade e dessa congruência, a gente conclui que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Com isso, a gente conclui essa demonstração, beleza? No axioma 1, a gente viu o primeiro caso de congruência e no teorema 1, esse aqui, é o segundo caso de congruência. Nos próximos vídeos, a gente vai ver algumas proposições com relação a triângulos isósceles, né? Só na outra sessão de vídeos que a gente vai ver o terceiro caso de congruência. Muito importante lembrar que esses casos eles são muito utilizados. Por quê? Se satisfaz um dos três casos de congruência, então os triângulos são congruentes. Isso facilita muito para provar que dois triângulos são congruentes. É isso aí.